amar esse chão. Quando longe daqui bate a saudade da sincera hospitalidade traduzida em uma roda de chimarrão. Catanduvas, força do povo, herança de um passado que trabalha e semeia, honestidade canta e reza sua fé. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Verificada a presença do número legal de vereadores, com a proteção de Deus sobre os auspícios da lei e da razão, declaro instalada mais uma sessão da Câmara de Vereadores de Catanduvas. Coloco em apreciação a ata número 2554, enviada por e-mail da reunião ordinária realizada em 19 de setembro de 2022. Nada para discutir, coloque em votação. Se todos concordam, permaneça como está. A ata número 2554, então aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente. Boa noite, presidente. Aqui a gente tem um ofício do senhor vereador Antônio Osório Neto. Esse ofício ele faz um pedido de vistas do projeto de lei número 216 de 2022, de 7 de julho de 2022. Aqui nós temos um ofício para a mesa diretora do senhor vereador Odair José Gabrielli, vereador pelo PSD, vem através do presente justificar que, por motivo particular, suspende o pedido de licença de 30 dias para afastar-se da vereança a partir de 1º de outubro, sendo que se apresentava para o momento. Desde já agradeço e reitero votos de elevada estima e apreço. Assinado pelo vereador Odair. E aqui, senhor presidente, nós temos uma alteração de um convite que já lemos na semana passada. O governador do estado de Santa Catarina em exercício, Moacir Sopelsa, tem a satisfação de convidar para participar da agenda nos municípios de Mirim Doce, Rio das Antas, Catanduvas, Ceará e Pinhalzinho nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2022. Então, Catanduvas ficou para ser assinatura de ordem de serviço para revitalização da pavimentação da SC 355, trecho Catanduvas, Jaborá, BR 282. Era para ser na Câmara, senhor presidente, e agora ele foi transferido para a comunidade de Santa Lúcia, no pavilhão, às 16 horas do dia 28 de setembro. Aqui, senhor presidente, o ofício da contabilidade, ofício número 25 de 2022, encaminhando os balancetes mensais, referente ao mês de agosto de 2022. E aqui, o ofício número 816 de 2022, encaminhando a lei número 2780 de 2022. As correspondências seriam estas, presidente. Obrigado, secretário. Peço ao secretário, então, que faça a leitura de pedido de indicação e informação. Temos apenas dois aqui, senhor presidente. O primeiro, de sua autoria, a indicação número 72 de 2022, para que a administração pública estude a possibilidade de estar nominando a via que fica próxima à Ervateira Regina, conhecida popularmente como Estrada Fazendinha, para a Rua Antônio Pieri ou Rua Érico Pieri, o qual, antigamente, foi servidor público deste município, tendo exercido o cargo de patroleiro.
Justificativa. O presente pedido de indicação se faz importante e necessário, haja vista que há relatos de munícipes que residem neste endereço de que as agências da Celesc, Casan e Correios estão com dificuldades para localizar o mesmo, deixando, assim, de entregar as correspondências, faturas e outros documentos aos moradores deste local. Assinatura do vereador Neylor Miguel Baldi. Obrigado, secretário. Então, fui procurado por um familiar da Piede, e ele pediu para que a gente, então, estivesse fazendo essa indicação. Acredito que mais pela não localização de moradias, que o Correio se bate, a gente, por estar no campo todo dia, conhece pessoas e a localidade, mas quem vem de fora também não tem referência nenhuma, mesmo que com boas orientações, não se orienta ali, não tem como descobrir sem nome de vias. Então, que o município estivesse avaliando esses dois nomes apresentados. Fui procurado por um familiar, sim, Piede, e aí está, então, a solicitação. Espero que o município esteja avaliando com bons olhos, porque é uma via de duplo sentido, né, que dá acesso ao centro e ao bairro, e a BR também. Então, nada mais certo do que ter um nome apropriado para se localizar. Obrigado, secretário. Pedido de informações número 58, vereador Neylor Miguel Baldi, para que a administração pública apresente as seguintes informações. Se já existe algum projeto protocolado junto à MOC para a pavimentação das ruas do bairro Pinheiros, após o término das obras de saneamento que estão sendo realizadas pela Casan naquele local, devendo informar quais as ruas do referido bairro que serão contempladas com estas pavimentações. Observação 1, apresentem em anexo todos os documentos que comprovem as informações requeridas. Observação 2, qualquer questionamento ou solicitação de maiores esclarecimentos sobre este pedido, favor entrar em contato com este vereador através do e-mail. Observação 3, para responder este pedido diretamente para o e-mail deste vereador, o qual já está informado acima. Justificativa, o pedido é justificado no poder, dever de fiscalização inerente ao cargo de vereador. Assinado pelo presidente Neylor. Obrigado, secretário. Essa é mais uma abordagem também de pessoas que moram no bairro, outros só têm o lote lá ainda, então, curioso, depois que a Casan se manifestou positivamente aqui na última sexta-feira, assinando a ordem de serviço para que ali naquele bairro seja contemplado com a rede de esgoto, então, né, e possivelmente a pavimentação asfáltica. Então, como eu não tinha preciso as ruas que o município vai contemplar lá, desculpa, preferi dessa forma para também deixar o morador, ou os moradores lá, ciente do que vai acontecer no bairro, então. Mas, diante do possível, a gente está à disposição sempre para buscar informação e levar da maneira correta e transparente. Obrigado, secretário. Pode dar sequência. Pela ordem, presidente. Fica à vontade, secretário. Conversando fica à vontade, vereador. Conversando com o engenheiro Lucas, o projeto ali do bairro Pinheiros já está na MOC lá, tá? Já está sendo providenciado. Obrigado. Obrigado. O senhor sabe me dizer quais seriam as ruas? Vamos esperar, né, a resposta por escrito. Acho que é melhor, a não ser que o senhor queira contribuir. Esperamos. Obrigado, vereador. Por gentileza, secretário. Seria isso aí, presidente. Obrigado. Agora, então, abrimos espaço para solicitação de ofício. Se algum colega, fica à vontade. Fica à vontade. Eu não tenho conhecimento se já foi feito algum ofício nesta casa com relação ao assunto que eu vou trazer. Caso não tenha sido, eu até gostaria de discutir esse ofício, ver se os demais vereadores também gostariam de participar, fazer em nome da casa. Mandar um ofício para o DENIT, no sentido de colocar uma placa, antes do trevão do Irani. Hoje à tarde até fui procurado por motoristas que dizem, não se vê uma placa que sinalize Catanduvas, aí, né, sinaliza Ouro, Capinzal, e Catanduvas que tem um fluxo tão grande de caminhões e tal, e não tem nada. Então, se fosse possível nós fazer um ofício nesse sentido. Obrigado. Todos concordam? Faremos no nome de todos, então?
A título de sugestão, presidente, se os colegas acharem interessante, de repente a gente inclui nesse ofício placas de indicação das repartições públicas e também outras coisas do nosso município na entrada da nossa cidade. Então, de repente, talvez fosse interessante incluir nesse mesmo ofício, ou talvez separar, porque esse seria para o Poder Executivo, né? Mas, enfim, que é algo que eu fui cobrado e eu acho pertinente. Então, se os colegas acharem necessário, eu gostaria também que saísse em nome da casa. Faremos no nome da casa, então, todos concordam? Obrigado. Mais alguém? Está aberto o espaço ainda. Pela ordem, senhor presidente. Fique à vontade, vereador. Eu gostaria de também mandar um ofício para a comunidade de São José, praticamente assim a diretoria, pela brilhante festa que realizou-se lá ontem, e também assim pela organização, pela acolhida, então dando os parabéns para eles. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Mais alguém? Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 222 de 2022. Então, eu vou ler o resumo aqui, senhor presidente, do projeto de lei. Projeto de lei número 222 de 2022 autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros à instituição desportiva profissional sem fins lucrativos que especifica e dá outras providências. O projeto de lei número 222 de 2022, de 29 de agosto de 2022, requer a aprovação a fim de autorizar a administração municipal a realizar repasses financeiros, exceção de uso à Associação Futsal Catanduvense, AFC, buscando formalizar incentivos em favor da entidade desportiva sem fins lucrativos que possui trabalho relevante, que tem projetado o município no esporte regional, sendo que o repasse para o exercício de 2023 e 2024 será anualmente no importante de até R$70 mil. O parecer das comissões foi pela legalidade da iniciativa e o parecer jurídico foi pela possibilidade jurídica da iniciativa. O quórum de votação é a maioria simples, senhor presidente. Obrigado, secretário. O projeto está em discussão, então algum colega fica à vontade. Senhor presidente, se ninguém comenta, eu posso fazer um breve comentário aqui para que as pessoas entendam aquilo que a gente está votando, mas trata-se de um repasse que vai ficar aí em torno de um pouco menos de R$7 mil por mês à AFC, que é o nosso time de futsal. Acredito muito na importância desse projeto para a manutenção do time, apesar de eu, particularmente, não acompanhar de perto, mas conversando com pessoas, vendo a movimentação nos dias de jogos, a gente acredita, sim, na importância desse repasse para ajuda na manutenção do time. Também acredito, senhor presidente, que a gente poderia aproveitar para iniciar um debate para que a gente crie alguma espécie de bolsa-atleta aqui no nosso município, para que atletas e clubes que talvez tenham uma representatividade parecida, enfim, estabelecer critérios para que a gente possa estar abrangendo mais atletas com esse tipo de benefício. Claro que para isso a gente precisaria de uma lei específica, mas através da aprovação desse projeto eu acredito que a gente possa sim abrir uma linha de diálogo com o Poder Executivo para que a gente esteja trabalhando algo nesse sentido. O meu voto, presidente, eu adianto como favorável. Mais algum colega? O projeto está em discussão ainda. Por ordem, senhor presidente. Fica à vontade, vereador. Então, só o secretário bem colocou aí a Associação FC, que representa o futsal catanduvense, dizer que só a favor, sim. Sabemos da dificuldade para manter hoje os trabalhos que eles fazem ali sem lucro nenhum, sem pensar em benefício próprio, e sim pensando no esporte do nosso município, onde é um atrativo a mais aí para a nossa comunidade. Fui cobrado o porquê desse repasse para a associação, dizer que esse repasse vai ser feito para a associação para custeio de despesa, como arbitragem, transporte e segurança para os jogos oficiais. Dizer que essa entidade sim busca outros objetivos, que é manter a associação em prol disso, o comércio da nossa cidade, que
auxilia nas outras despesas extras que ali tem. Então, dizer que sim, é importante sim para o nosso município, é a favor do esporte, sou a favor sim desta modalidade, onde dá incentivo às nossas crianças do dia a dia, que hoje temos mais de 180 alunos aí de categoria de 6 a 14 anos, e estão se espelhando na FC e até mesmo nos atletas que aqui representam. Dizer que sou a favor, vejo que esse repasse aí, como o vereador colocou, ele, se você pensar em 12 meses, ele nem dá 7 mil por mês, dá 5.700 e alguma coisa por mês. Penso que é um repasse ainda, que teria que ser um pouco maior, até conversando com a secretária aí nos últimos dias aí, mas dizer que final de ano temos nossas emendas impositivas. Vou falar por mim, eu, vereador, e da bancada do PSDB, penso que vou sim fazer um repasse aí, se for possível, para a entidade, para que se mantenha, que próximos anos nós possa ter a FC aí representando o nosso município, não só aqui e a nível de estado. Foi campeão do JASC regional aí da nossa região, então isso para nós aqui catanduvense é gratificante. Já me coloco como favorável, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais alguém? Está em discussão. Fica à vontade, vereador. Eu também gostaria de aqui externar o meu parecer e o meu voto com relação a esse projeto. Já foi amplamente debatido e discutido esse projeto na comissão interna nossa, onde já demonstramos aí o nosso parecer favorável, e vemos que é uma associação com pessoas sérias, pessoas corretas, que estão ali dedicando o seu tempo e a sua capacidade elaborativa para que isso chegasse até onde já chegou, e agora o poder público podendo realmente alcançar, através desse projeto, esse auxílio, além do auxílio com transporte e outros que, de repente, mesmo a cessão do espaço para os jogos e tal, eu acho que fica muito bom, e até cumprimento pela iniciativa de estar se fazendo isso, e acho que é um dinheiro bem aproveitado. O esporte sempre foi, no meu ver, uma forma de atrair os jovens para coisa boa, e é isso que nós precisamos, cada vez mais investir para que os jovens tenham ocupação saudável e uma ocupação boa. E um projeto desenvolvido por essa associação desportiva, eu acho que faz muito bem à nossa sociedade como um todo. Quando a gente vai ali ver aquele ginásio cheio, lotadinho, todo mundo vibrando, gritando catanduvas, não tem quem não se emocione. E eu acho que, então, agora é a hora de nós acreditar uma vez mais e votar favorável a esse projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais alguém quer complementar? Fica à vontade. Pela ordem, presidente. Fica à vontade, vereador. Só respondendo aqui um ouvinte aqui, que esse dinheiro não é para pagamento de atleta. É o que o vereador Fio falou aqui. É transporte, é segurança, é outras despesas e não atletas. O atletas é pago pelos patrocinadores aí da cidade, quem ajuda nós aí. Tá? Muito obrigado. Só para responder aí, o pessoal aí, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. O projeto está em votação, então. Por ordem de bancada, o vereador Ivaci já se manifestou positivamente. Bancada do MDB, então, vereadora Adriana. Favorável, senhor presidente. Vereadora Claire. Favorável. Vereador Gerson. Favorável, presidente. Vereador Sebastião. Meu voto é favorável, senhor presidente. Bancada do PSD, então, vereador André positivamente se manifestou. Vereador Odair. A favor, presidente. Da mesma forma, o vereador Antônio já se manifestou positivamente anteriormente. O projeto, então, foi aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 225 de 2022. Projeto de lei número 225 de 2022, de 15 de setembro de 2022. Abre crédito adicional especial no orçamento vigente. Exposição de motivos. O projeto de lei número 225 de 2022, de 15 de setembro de 2022, requer a aprovação a fim de autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial do orçamento do município, no valor de até R$90 mil, para o FIA, Fundo Municipal para a Infância e Adolescência. Pareceres, senhor presidente, ambos pela legalidade, e o quórum de votação é de maioria simples. O projeto está em discussão. Algum colega, fica à vontade.
Fica à vontade, vereador. Eu vejo que é um projeto bom, né? Esse dinheiro já deve estar entrando, já entrou, através do Fundo da Infância e Adolescência, então nada melhor do que nós criar essa verba orçamentária para que o dinheiro possa ser efetivamente utilizado e em prol do que ele se destina, que eu acho que é o FIA mesmo. Então, meu voto favorável e que bom votar projetos como esse. Mais algum colega? O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Bancada do PSDB, então, vereador Ivacir. Favorável, senhor presidente. Bancada do MDB, vereadora Adriana. Favorável. Vereadora Claire. Favorável. Vereador Gerson. Favorável, presidente. Vereador Sebastião. Meu voto é favorável, senhor presidente. Bancada do PSD, então, vereador André. Favorável, presidente. Vereador Odair. Favor, presidente. Bancada do União Brasil, vereador Antônio, já se manifestou positivamente também. Projeto aprovado por unanimidade. Agora declaro abertas as explicações pessoais. Por ordem de bancada, cada vereador tem direito a seus 5 minutos. Bancada do PSDB, então, vereador Ivacir, fica à vontade, seus 5 minutos, vereador. Então, primeiramente, quero cumprimentar o senhor presidente, Neylor Miguel Baldi. Em seu nome, quero cumprimentar as colegas vereadoras e os demais colegas vereadores aqui presentes. Em nome do Tchepo, aí, presidente do CDL, quero cumprimentar todos que se encontram nessa casa. Fiquem à vontade, é a casa de vocês. Todos aqueles que assistem à sessão online ou gravada. E também todos os membros dessa casa que auxiliam no dia a dia. E também, em especial, aí, o nosso amigo Rodrigo Ronco, um suplente aí do PSDB. Seja bem-vindo a essa casa. E nos próximos meses, aí, começo do ano, vai estar assumindo a cadeira aí por um mês aí. Então, seja bem-vindo. Então, senhor presidente, como bem o vereador Mano comentou ali, já recebi aqui no meu WhatsApp aí um cidadão cobrando aí sobre a votação do projeto aí em benefício da FC Futsal. Então, dizer que eu sou sim a favor do esporte, foi uma bandeira que sempre defendi, foi esporte e saúde, mas dizer que sou a favor sim desse repasse, como bem coloquei aqui, a secretária se faz presente. Semana passada, numa conversa, até acho que esse valor ele poderia ser um pouco maior, no bom sentido, mas temos outros meios aí para auxiliar a FC. Já me comprometi, final do ano, aí um repasse da emenda impositiva aí da bancada do PSDB, não só para a FC, e sim para outras modalidades esportivas que vem acontecendo no nosso município. Então, dizer que é de extrema importância, assim, quando um cidadão nos cobra o porquê, e o porquê de ser a favor desse repasse. Em primeiro lugar, dizer que os esportes do nosso município estão em andamento e não posso aqui deixar de enaltecer quem está na linha de frente do esporte, que ele tem sido contínuo, principalmente nesse ano. Outros anos, aí, devido à pandemia, não teve esporte. Então, quando a gente tem esporte dentro de casa, com todas as modalidades, né, tem o futsal aí com categoria aí, sub-16, o livre, veterano, feminino, agora campeonato municipal de campo. Eu até achei que não ia dar tanta equipe, eu imaginava 7, 8 equipes, vai dar 13 equipes. Então, dizer que o esporte do município está em andamento, sim, e a gente sempre vai estar cobrando algo a mais. Então, dizer que sou a favor tanto do esporte do nosso município, quanto o esporte que representa Catanduvas, independente de qualquer situação, sou a favor, sim, do esporte. Dizer, senhor presidente, que estamos chegando aí na final de semana aí, onde o povo vai às urnas, onde vamos decidir aí, não vou dizer o futuro do Brasil, mas sim nossos representantes. Tanto no Estado aí, nível do Estado, e quanto a nível de Brasil, para presidente. Dizer que cada um cidadão, com certeza, é convicto a quem vai depositar seu voto e confiança. Dizer que a gente vai sim no dia a dia pedindo apoio aí, e a gente até leva muitas vezes a demanda que é em benefício em prol do nosso município. Dizer que a gente busca sim, principalmente o representante do Estado, para trazer verba para o nosso município. Aonde a gente fez isso no decorrer dos últimos anos, e hoje é o motivo de estar pedindo apoio para esse cidadão. Mas o que deixa a gente muitas vezes
assim, vou dizer, não descontente, porque temos que respeitar, sim, é uma democracia, mas quando um cidadão quer vender o seu voto, muitas vezes nem quer saber o que o cidadão trouxe para o nosso município. E eu peço o que ele trouxe para o nosso município, aí sim eu tenho para dizer o que ele trouxe em benefício, independente se foi o vereador de A ou B, e sim pensando na comunidade, pensando no bem comum e no crescimento da nossa cidade e que vai favorecer o povo. Então, dizer que, com certeza, nosso cidadão catanduvense está ciente, sim, para quem que vai depositar um voto de confiança, e nós aqui, como representante dos cidadãos catanduvenses que pedimos esse apoio, pode ter certeza que nós do PSDB, sim, estamos pedindo esse apoio, e certamente temos representante para cobrar, se acaso for eleito. Torcemos para que chegue lá, para que nós tenha lá no Estado a quem recorrer e quem buscar verba para o nosso município, que isso vem de encontro, sim, com a nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Desejo uma semana abençoada a todos e que Deus acompanhe. Obrigado, vereador. Bancada do MDB, então, vereadora Adriana, fica à vontade, seus 5 minutos, vereadora. Quero cumprimentar o senhor presidente, em seu nome cumprimentar o Tchepo, presidente da CDL, e em seu nome também cumprimentar os demais que assistem à sessão e os que acompanham a sessão online. Na palavra de hoje, eu vou parabenizar mais uma vez o patrão do CTG, e em seu nome, a sua patronagem, parabenizar pelo evento aí, pela passagem da Semana Farroupilha. Foi algo bem bonito. Parabenizar ele pela iniciativa aí de valorizar nossos talentos locais, né? A gente teve ali o Natan, o Mano Alves, o Rodinilson, o Rodivan, Thales Amperon, Augusto, Diogo e o Padre Davi. Então, parabenizar eles, desejo sucesso nessa caminhada deles, que no almoço, na missa, deixaram claro que eles pretendem seguir com esse grupo aí. Então, quero deixar aqui o meu parabéns por toda a organização, ao Jerônimo, a todos os meninos que se envolveram ali, se empenharam sem cobrar nada, né, e estavam ali. Eu acho que isso mostra a dedicação de estar trazendo o tradicionalismo e, por trás de tudo isso, uma história bonita. Na palavra de hoje também quero me despedir dos meus colegas de bancada. Quero agradecer ao presidente do partido, ao Gerson, e com muito carinho e de uma maneira bem especial, eu quero agradecer ao vereador Marcelo, que cedeu a sua cadeira, e dizer que esse momento ele é muito importante para a gente que se propõe a fazer algo novo. De início dá medo, porque a gente não tem conhecimento. Uma coisa é quando a gente está fora da casa e a gente critica. Outra coisa é quando você vem aqui para dentro e você faz parte desse papel. Gostaria de dizer a todos aqui, principalmente hoje foi o que a gente conversou com o Fio agora um pouquinho antes aí, que eu estou aqui, independente de sigla partidária e independente de período, naquilo que eu possa ajudar, eu estou à disposição lá fora também de todos, tá? Foi uma experiência única, de cada um daqui eu vou levar um pouquinho, fui muito bem recepcionada por todos da casa. Daqui a pouco, se não contribuir tanto, acredito que também não tenha atrapalhado em nada, porque o objetivo é realmente o desenvolvimento do nosso município e que as coisas venham justamente a casar lá fora para aquilo que contribua para os munícipes. Então, eu agradeço a todos, de coração mesmo, e espero a gente se encontrar por aí e ainda poder trocar muita ideia, tá bom? Obrigado a todos. Uma boa semana. Obrigado, vereadora. Por ordem, senhor presidente, foi citado. Fica à vontade, vereador. Então, peço desculpa aqui, Adriana, dizer que passou um mês que a gente nem viu, né? Dizer que foi um prazer, sim, trabalhar contigo. Que bom que você tem essa visão, que a gente, quando está lá fora, a gente critica, e quando a gente está aqui, infelizmente, vê que o vereador ele não tem a caneta, no bom sentido, e muitas vezes não depende do vereador. Que o nosso dever, sim, é fiscalizar e votar projeto, mas dizer que foi muito bom poder conviver esses 30 dias, e com certeza somou muito, e é uma experiência que tu vai levar, e espero que
futuramente aí você possa ter novas oportunidades de voltar a essa casa. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Sebastião, então, seus 5 minutos, fica à vontade, vereador. Senhor presidente, a vereadora Claire falou que talvez teria ela agora na sequência, ou não? Perdão, vereadora Clyde. Então, quero cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Neylor, cumprimentar a vereadora Adriana, os demais vereadores, cumprimentar os nossos secretários, a Lu, o Everaldo, cumprimentar o presidente também do CDL, o Lauri, que depois vai estar explanando também para nós um assunto bem importante, cumprimentar a todos que estão nos assistindo, os servidores dessa casa e a todos vocês que estão aqui nessa noite. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a cultura do nosso município de Catanduvas. Então, o município de Catanduvas foi agraciado pelo projeto Sabe o Lixo Virou Arte? Então, esse foi um projeto patrocinado pela Irani Papel e Embalagem, a Celesc e o Instituto Humaniza, que realizou as oficinas. Então, durante o ano todo, os alunos dos 5º anos da rede municipal, eles tiveram oficinas de corpo, movimento, teatro e percussão. Os professores também tiveram oficinas de artes, teatro e comunicação. No dia 24/9, então, nesse sábado agora que passou, houve um concurso cultural onde as nossas escolas municipais elas participaram. Então, a escola Alfredo Gomes, Augustinho Marcon e Vitor Ducek, na modalidade de música e na modalidade de teatro. Então, a parte da modalidade de música, eles tinham que, com objetos recicláveis, tirar uma música, criar som e tirar uma música. E a nossa escola Alfredo Gomes ficou em primeiro lugar nessa música e Augustinho Marcon ficou em 4º lugar. Na modalidade de teatro, eles teriam que apresentar um teatro com um cenário feito com reciclagem e também um tema, a mensagem do tema teria que ser sobre a parte de reciclagem. Então, ficou o Vitor Ducek ficou em 3º lugar e o Augustinho Marcon em 4º lugar. O Augustinho Marcon também ficou em 1º lugar na categoria da apresentação popular. Foi feita votação online e eles ficaram em 1º lugar. Teve também um show de encerramento com o grupo Patubatê. É um grupo internacional de percussão. Para finalizar esse projeto, então, será a entrega da premiação aos nossos alunos com uma cartilha com orientações. Então, assim, é algo muito bom. As crianças adoraram, segundo as informações, que eu não pude estar presente, porque eu não estava aqui em Catanduvas, mas assim, diz que foi algo maravilhoso. As crianças amaram, foi algo diferente e a gente só tem a agradecer. Então, eu parabenizo os alunos por terem aceitado esse desafio, os pais por estarem sempre participando junto com os filhos, os professores, a direção das escolas e a secretaria nossa da Educação, Cultura e Desporto, que estão sempre proporcionando algo diferente aos nossos alunos. Também quero agradecer a parceria da Irani Papel e Embalagem, a Celesc, o Instituto Humaniza e o Grupo Patubatê. Então, assim, foi muito importante, algo novo para a nossa cidade e que a gente gostaria que desse continuidade. E também quero agradecer, Adriana, a você por esse mês, pela parceria, e espero que volte novamente trabalhar junto com a gente, tá? Obrigada. Agradeço, presidente, pela palavra e tenham todos uma boa noite e uma semana abençoada. Obrigado, vereadora. Desculpa ali, eu estava atento aqui, mas não o suficiente. Vereador Sebastião, então, seus 5 minutos, fica à vontade, vereador. Cumprimentar neste momento o nosso presidente, o vereador Neylor, em seu nome cumprimentar todos os colegas vereadores e de uma maneira assim especial e carinhosa nossas vereadoras e já no momento dizer obrigado, Adriana, pela tua participação e que Deus te abençoe hoje e sempre. E também a gente quer cumprimentar então todo o pessoal da casa que estão sempre pronto a nos ajudar
cumprimentar também todos aqueles que nos acompanham, que nos assistem pelas redes sociais. Cumprimentar também aqui nossos presentes, em nome da secretária Lu, do secretário Everaldo. Cumprimentar a todos e dizer que vocês nos orgulham, nos honram com suas presenças. No início desse mês, eu comentei que o mês de setembro, para nós católicos, é o mês da Bíblia. E sempre no último domingo é o encerramento, então, e onde daí é comemorado o dia da Bíblia. Então, a Bíblia vem da palavra biblioteca. E a Bíblia, em termos assim antigo, é uma carta que usa o termo de Jesus, de Deus, para com o seu povo. E antigamente, quando a gente recebia uma carta, a gente guardava com carinho e, de vez em quando, procurava ler novamente. Então, com a Bíblia, nós devemos tê-la num lugar de destaque e, sempre que possível, ler pelo menos um trecho. Eu quero também, neste momento, agradecer à administração municipal, em nome do diretor Sebastião, meu tocaio, e sua equipe, operadores, motoristas, e também a servente, a Lúcia, que eles, depois, digamos, da gente com bastante assistência, arrumaram, eu vou dizer, a nossa estrada. Então, em nome da comunidade Faxinal do Amparo, a gente quer agradecer. Então, a nossa estrada lá, todo mundo sabe, era péssima, estreitinha, e eles, então, com máquina e trabalho, alargaram, cascalharam. E o que eu achei bem importante e interessante, o próprio diretor, trabalhando, usar meu termo, sujando as mãos de barro, e hoje ainda, eu presenciei, estavam abrindo um bueiro aqui nas proximidades da granja, em Catanduvas, e ele ali, usar meu termo, com a mão na massa. Então, isso é muito importante, muito interessante mesmo. Um outro assunto que eu vou falar, que não são estatísticas minhas, mas sim é o que apresenta também num semanário litúrgico, que o nosso Brasil é um dos campeões na desigualdade social. E o que um tipo te assusta, consta que 6 pessoas, as mais ricas do Brasil, elas têm equivalente a 100 milhões de pessoas mais pobres. Então, essa desigualdade é muito grande. E daí veio uma pergunta: os Lázaros de hoje nos incomodam? Quem que são os Lázaros que a gente se refere? E também aproveitar e agradecer o vereador, eu vou chamar hoje pelo apelido vereador Fio, né, quando ele falou também no sentido das pessoas votarem consciente, e que todos possam exercer sua cidadania. Eu, por exemplo, tenho mais de 70 anos, não tinha obrigação de votar, mas enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou votar sim. Então, eu quero assim agradecer a todos, e de uma maneira especial, né, nossos colegas aqui que sempre me apoiaram, sempre me ajudaram, sempre me respeitaram. E pedir então que Deus abençoe esse nosso Brasil querido, e de uma maneira especial então o nosso querido Catanduvas. Tenham todos uma boa noite e uma semana abençoada. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Bancada da União Brasil, então. Vereador Antônio, fica à vontade, seus 5 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentá-lo e, assim, cumprimentar todos os demais colegas vereadores e vereadoras desta casa. Desde já dizer, Adriana, que para mim foi salutar trabalhar ao teu lado aqui e que você realmente leve essa experiência para a tua vida, como a gente também vai levar. E, com certeza, algo de bom você deixou aqui para nós, a forma de você se expressar e falar e desenvolver as tuas ideias. Cumprimentar a assessoria da casa, em nome da Neuza, cumprimentar todos os demais. Gostaria de cumprimentar a nossa secretária de administração, a Lucimar Espader, o Everaldo da Infra, cumprimentar o Tchepo, presidente da CDL, o Rodrigo, suplente de vereador desta casa, em seu nome, cumprimentar todos os demais que nos deixam felizes com as suas presenças aqui. Cumprimentar ainda todas as pessoas que acompanham esta sessão através das redes sociais. E é sempre bom saber que vocês estão acompanhando a manifestação, a forma que cada um de nós se posiciona diante de um assunto, diante de um projeto aqui nesta casa. Eu gostaria de brevemente tecer alguns comentários, aproveitar a presença do Everaldo aqui, daí já nem o faremos por escrito, e já falamos diretamente. Hoje eu estava observando assim a necessidade de uma revisão em umas pinturas sinalizando a travessia de pedestres em nossa cidade. Acredito que já esteja no radar da secretaria, porque a gente vê que está bem nesse estado, mas tem chovido muito, mas que assim que dê uma esquentada, uma melhorada, que possa ser dado uma revisada. E também no direcionamento dos estacionamentos também foi feito, ficou tão bonito há um tempo atrás, mas hoje já está carente de uma revisão geral neste interim. Gostaria de cumprimentar a Lu também, pelo andamento e a forma que foram conduzidas as reuniões no interior. Eu pude participar de 2 delas, lá no assentamento Santa Rita, e a última delas na comunidade de Jequitinga, onde contemplou também o Banhado Grande, Gramado Bonito, e eu, como produtor, também pude estar presente, como produtor e como vereador, e achei muito boa, especialmente a da Jequitinga, com a presença do Lauri e os demais ali. Foi muito interessante a forma que ela foi conduzida, a forma elucidativa dos assuntos. Eu acho que deve continuar o ano que vem, foi muito produtiva, onde os produtores podem ver ali eles sendo olhados como participantes da vida econômica e produtiva do nosso município. Quero também comentar de uma reunião que tivemos hoje de manhã na Câmara aqui pela manhã, onde a assistência social esteve presente, a secretária Janete com a sua equipe. E entre os assuntos, um que me chamou bastante atenção foi o envolvimento do nosso município com o CIEE, e pude elucidar algumas dúvidas, mas a que mais eu pude sair satisfeito foi poder fazer a pergunta a todos os que fazem o papel social no nosso município, vizinhando aí o período eleitoral e a eleição. A gente tem observado candidatos a cargo supremo do nosso país, dizendo que no Brasil tem 32 milhões, 40 milhões, acho que alguns falam de número até maior que isso, de brasileiros, nossos co-irmãos, passando fome. Isso, para quem às vezes está sentado numa poltrona vendo um programa eleitoral, um debate, nos deixa muito triste. E eu pude fazer a pergunta diretamente, olhando no olho delas, em Catanduvas, como cidadão, como empresário, como catanduvense, como vereador, se tem alguém em Catanduvas nessa condição, passando fome. E pude ter a resposta delas de forma muito categórica e objetiva, que em Catanduvas não tem ninguém passando fome. Pode ter até uma alimentação um pouquinho reduzida, quem sabe, mas passando fome, ninguém. E eu saí muito feliz e saí contente, entendendo que se 40 milhões de brasileiros estão passando fome, basicamente 20% da população seria esse número. Então, Catanduvas, nesse caso,
nós não temos ninguém. O que me leva a crer é que alguém deve estar mentindo muito descaradamente na televisão, porque é impossível que esse número, com toda a demanda de bolsas e auxílio, e cada município deve ter uma assistência, como nós temos aqui também, então jamais podemos imaginar que 40 milhões de brasileiros passam fome. E quando eu falo isso, falo também da própria Soraya Tronic, que é candidata a presidente pelo meu partido, e que já ouvi ela mesmo descaradamente falando isso também. Então, acho isso uma pouca vergonha, alguém que quer ser representante nosso a nível nacional, comandar o nosso país, ter coragem de dizer isso, que para mim é uma mentira. Gostaria também de agradecer. Na reunião passada tivemos a resposta aqui de um ofício que eu tinha pedido sobre o movimento, o valor adicionado do nosso movimento econômico, e hoje vejo aqui o Lauri, onde certamente eu teria tecer maior comentário sobre esse assunto, mas vejo que o Lauri vai trazer, então, de forma muito mais elucidativa que eu, este assunto que vai nos deixar bem satisfeito. Queria cumprimentar ontem pelo encontro de corais também que houve na Igreja Católica, do qual o coral da nossa igreja também esteve presente, e foram muito bem recebidos e se apresentaram. E, finalizando, conclamar a todos os nossos co-irmãos catanduvenses que realmente vão à urna, seja qual seja a sua opinião partidária ou política, seja qual o seu senador, seu deputado, seu governador, mas que vão às urnas levar a sua vontade na urna, porque é o único momento em que nós somos todos iguais, o mais rico, o mais pobre, somos todos iguais. Então vamos lá demonstrar e desejar a Deus que nos ilumine para que possamos exercer o nosso direito da forma mais clara possível. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora eu convido então o senhor Lauri Nora, coordenador do Movimento Econômico da AMOC, para fazer uso da tribuna conforme solicitação do Poder Executivo. De acordo com o nosso regimento interno, o senhor tem 10 minutos para fazer a explanação e no final deixa o espaço aberto para perguntas dos senhores vereadores. Inicialmente, quero dar boa noite ao presidente da casa, o senhor Neylor, o vereador. Em seu nome, quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Cumprimentar também a Lucimar Espader, secretária administrativa, da Prefeitura, o Tiepo, meu amigo Tiepo, presidente da CDL. E, em seu nome, Tiepo, quero cumprimentar todas as pessoas que assistem a essa reunião. Então, como o presidente já mencionou, a gente foi convidado pela administração para que a gente viesse falar aos vereadores, a população, sobre a formação do índice de participação municipal, ou seja, o retorno financeiro do ICMS ao município de Catanduvas. Como isso é formado e de onde vem o dinheiro? Como que a gente deve trabalhar, enfim, para que esse dinheiro retorne ao nosso município e a gente consiga fazer com que tenha um desenvolvimento melhor. Então, para darmos início, eu preciso explanar um pouco de teoria, tá? Para que a gente consiga entender melhor. Quando a gente fala em índice de participação dos municípios, significa que
o quanto o município produz dentro dele, seja em transporte, seja em venda de produtos, seja na produção agrícola. Como o artigo 1º diz para nós, a definição do índice de participação dos municípios é formado pela arrecadação dos impostos sobre operações relativas a transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Isso forma o ICMS. E a apuração do valor adicionado dos municípios obedecerão o disposto nessa portaria. Essa portaria, no final da apresentação, e até mesmo no que foi entregue aos senhores vereadores e a senhora vereadoras, tem explicado, tem mostrado para vocês de onde foi retirado todo esse conteúdo, tá? Então, o valor adicionado, o que é que forma o valor adicionado? Seria o custo da mercadoria menos o valor da venda da mercadoria. Um exemplo bem prático para que a gente consiga entender. Se o comércio compra um produto por R$100, ele vai fazer a venda desse produto a R$150, o valor adicionado é somente os R$50. É a diferença do valor da compra com o valor da venda. Então, aí dentro desses R$50 é que vai retornar, vai ajudar a formar o índice de participação do município, onde os municípios obtêm o retorno desse valor financeiro. Dispõe sobre a distribuição do ICMS aos municípios. O que o governo do Estado, a lei do Estado, diz e é distribuído de que forma esse valor adicionado dentro do Estado de Santa Catarina. O artigo 1 diz para nós, a parcela de 25% do produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e de comunicação, o ICMS, pertence aos municípios. Então, aqui a gente já começa a analisar que, assim, se eu vendi o produto por R$150, eu tenho um custo do produto de R$100, eu vou ter o retorno somente dos R$50. E desses R$50, somente 25% é que fica para o município, ou seja, qualquer município do Estado de Santa Catarina. O restante, que seria 75%, ele fica para o governo do Estado, né? Para que o governo consiga cumprir com as suas obrigações. Uma representatividade para um entendimento, melhorar o entendimento, em forma de gráfico, onde nós podemos ver, no gráfico, 25% para os municípios e 75% para o Estado. Em minha opinião, nós poderíamos mexer um pouquinho nesse 75%, né? Eu acho que daqui um pouco, se a gente pudesse levantar uma bandeira, né? Há um tempo atrás, eu fiz uma apresentação na Assembleia Legislativa, onde eu coloquei a minha opinião de pelo menos baixar de 75%, que o Estado desse 1% a mais para todos os municípios. Quanto isso representaria, né? Então, aí também é uma questão que a gente pode começar a estudar, né? Se ninguém levantar a bandeira, ninguém vai atrás. Então, desta forma, a gente já pode pensar, poxa vida, volta 25%. Mas como volta esse 25%? Não é que dos 50% a 25% retorna. Desses 25%, a lei diz que ele é distribuído da seguinte forma. Não vou fazer a leitura aqui para vocês, né, vou só explanar. Diz que 15% dos 25% é igualitário para todos os municípios do Estado de Santa Catarina. Como exemplo, eu gosto de dar um exemplo assim, ó, Joinville, que é o maior município do Estado, ele vai ter 15% desta arrecadação dos 25%. O menor município do Estado de Santa Catarina é Pescaria Brava. Ele recebe também os 25%. Então, esses 25%, eles vêm igualitário para todos os municípios do Estado de Santa Catarina.
15%. Obrigado. E os 85%, o que diz para nós ali, ó? Com base na média aritmética simples da relação percentual entre valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, realizada em cada município, e o valor adicionado do Estado com o mesmo indicador do ano imediatamente anterior. Ou seja, 85% é conforme a produção de cada município. Então, quanto mais o meu município produzir, quanto mais o meu município movimentar financeiramente, vender mercadoria, fazer com que o dinheiro circule dentro do município, maior vai ser o retorno para o meu município. Né? Então, eu gosto muito de explanar e falar que, às vezes, até o pessoal me diz, mas, Laurito, não pode... Não, mas eu sou assim, eu tento sempre... o dinheiro de Catanduvas tem que ficar em Catanduvas. Né? A gente não pode... Um exemplo bem prático. Se eu trabalho em Catanduvas, vou gastar em outro local, eu estou tirando o dinheiro do meu município e levando a outro município, porque o retorno maior vai ser para o outro município. Então... Se a gente conseguir fazer com que o nosso dinheiro circule dentro do nosso município, é muito bom, saudável. Eu não posso dizer somente para o município, né? Mas sim para todos os munícipes que aqui residem, né? Porque mais dinheiro a gente vai ter de retorno do Estado. Então, também aqui em forma de gráfico, para que todos entendam de melhor maneira, 15% igualitário para todos os municípios, e 85% do valor adicionado conforme a produção de cada município. E esse retorno, como é que ele volta para o município? Então, formamos o valor adicionado. Né? Como que a administração recebe esse dinheiro de volta? O que diz para nós? Ainda, para concluirmos essa parte, após a formação do índice, do IPM, Índice de Participação Municipal, no ano o município começa a receber o retorno da seguinte forma. Vamos dar exemplos do que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos no ano de 2022. Então, o 2021, ele está em análise ainda. O que é essa análise? Nós, né, enquanto Associação de Municípios, a gente trabalha analisando as declarações das empresas, né, ver se estão corretas. Primeiro a gente analisa as nossas e depois a gente vai olhar os dos outros locais se não tem umas discrepâncias aí. E esse retorno, ele vem da seguinte maneira. 2021 está em estudo, 2020, 50% do que foi produzido, ele vai retornar para o município, na formação do índice. E os outros 50% é referente ao ano de 2019. Então, podemos concluir que a administração municipal hoje está trabalhando com o índice de participação municipal, o retorno financeiro do que foi produzido em 2019 e 2020. No ano que vem, 2023, vai retornar ao município de Catanduvas o ICMS de 50% do que foi produzido em 2021 e 50% de 2020. Aí a gente se pergunta, por que é 50% de cada ano? Foi uma pergunta, inclusive, que eu fiz aí no passado. E gostei da resposta. Porque, assim, se o município ele tem lá um único ramo que vai dar o retorno financeiro para ele, ou ele é somente agrícola, ou ele é somente indústria, e der um problema com a indústria, ou der um problema com a agricultura, e eu tiver o índice formado somente por um ano, o que acontece, vereador? Esse município pode não se sustentar, pode ter dificuldade de sanar seus compromissos. Né? Então, eles colocaram, o Estado fez 50-50. Né? Dessa forma, fica melhor. Ainda, agora, pessoal, aqui eu acho que vai ficar meio pequeno, porque é um monte de números para mostrar para os senhores, mas o que foi solicitado pela administração municipal para trazer para os vereadores e para a população. Onde a gente consiga mostrar um histórico
da formação do índice do valor adicionado do município de Catanduvas, onde nós temos separado por setor do município. Tá? Então, desde 2016 até 2021, esse, não esquecendo que está em estudo ainda, pode ocorrer uma divergênciazinha, nós temos os valores que cada setor representa dentro do município de Catanduvas. Né? Tem, só vou citar cada um, né, para que todos entendam. Empresas, né, são as empresas normais, empresas do Simples Nacional. O que diferencia ali empresas e empresas do Simples Nacional? Conforme elas estão classificadas, né, o valor que elas produzem durante o ano. Transporte e transporte do Simples Nacional também está na mesma linha. Transportes aéreo, daqui a um pouco o pessoal vai dizer, mas não tem aeroporto em Catanduvas, né, Neuza? Mas, quantas pessoas viajam de avião de Catanduvas? Né? Quantas pessoas compram e vem produto por avião que chega para nós? Isso é um retorno, um pouquinho do retorno que vem para o município também. Telecomunicação e energia. Energia elétrica. Nós não temos nenhuma fonte geradora de energia elétrica no município de Catanduvas. Produtor e empresa. São agricultores que vendem para empresas do nosso município, ou de fora do município, né? São produtores do nosso município que vendem para empresas, melhor falando. Empresas do Simples Nacional, são empresas de menor porte, né? Vendas ali tem catálogos. O que é, pessoal? Avon, Mary Kay, assim por diante, né? Quando é feita a venda aqui, vem por aí também. Produtor são vendas que acontecem entre os produtores. Estes sim sendo os produtores de Catanduvas que vendem para outros produtores. Notificações. Notificações não são multas que são aplicadas por policiais, coisas nessa linha. E sim são notificações, são algo aplicado pelo, como é que eu posso explicar aqui? Pela parte econômica do Estado, referente a alguma empresa, alguma coisa que eles acharam alguma discrepância, tá? O fisco, isso mesmo. Obrigado, vereador Toninho. Ajustes, esses ajustes manuais, digamos que ele vem no trabalho que a gente faz dentro da associação, que eu expliquei um pouquinho para os senhores anterior, que é aquele trabalho que a gente está realizando agora no ano de 2021. E aí, no último, nós temos o total, que é o total produzido, né, somente de ICMS, que ajuda, não é dinheiro que volta, tá, pessoal? É o valor que vai para formar o índice de participação do município. Não é esse valor que está aí que retorna. Esse é o valor para a gente formar o índice de participação. Que o índice de participação, ele vem somado com todos os municípios do estado de Santa Catarina. Quanto mais o nosso município produz, mais vai ser o retorno, né? Então, só para que consiga explanar melhor. Ainda, dando sequência, foi feita uma projeção para o ano de 2022. Então, esses dados aqui, eles são referentes ao mês 7, né, que é o que até o momento tinha sido feita a entrega ao fisco do Estado. Então, nós estávamos com um número de 246.268.323 reais e 41 centavos. A projeção é nós chegarmos a 537 em 2022. Se nós voltarmos no slide anterior e nós analisarmos o ano de 2021, nós estávamos com 521. Então, 525, isso, desculpa, aqui, ó, 525. Então, significa que, provavelmente, se continuar a economia da forma que está, nós vamos, sim, conseguir atingir o objetivo de o nosso município ter um superávit aí. Tá?
Eu não consigo... Ele cresceu ano passado, de 2020 para 2021, 40%, que é do 374 para 525. 374 para 525. Agora ele está se prevendo só... Já vou. Isso. Por quê, Toninho? Nós temos um grande que ocorreu, que é a questão da diminuição do ICMS dos combustíveis. Aí, os municípios da nossa região da MOC, no estudo que a gente fez, é 5 milhões que a gente vai deixar de arrecadar. Então, a projeção, beleza? Representatividade por setor da economia do município. Esse exemplo aqui a gente levou às comunidades, seu Toninho, também, né, no qual o senhor estava presente, a Claire e os outros vereadores também. Então, eu gostaria aqui de simplesmente mencionar que nós temos em Catanduvas uma representatividade de formação do índice da seguinte forma. As empresas são as empresas de maior porte, que representam 63,07%. Aqui nós podemos incluir a nossa BRF, né? Ela está aqui dentro. As empresas do Simples Nacional, que são as empresas de menor porte, elas representam para nós, onde é que estamos aqui? 6,86%. O transporte representa para o município de Catanduvas 1,92%. Aqui provavelmente vai vir algum questionamento, mas eu já posso adiantar para os senhores o porquê disso. Tá? O transporte, o Estado mudou a fórmula de cálculo para formação do índice de formação do índice de participação. Tudo que é produzido no transporte soma-se para os municípios somente 32%. Era 64%, tá? Hoje é 32%. Outro ponto bem importante para que todos fiquem sabendo da questão do transporte. Sempre a geração do ICMS é onde se inicia a produção. Então, o transporte, o caminhão sai de... Vamos dar um exemplo bem prático para nós aqui. Sai de Catanduvas, que a empresa é aqui, ele vai carregar papel na celulose Irani. Ele vai gerar o transporte aonde? Na celulose Irani, porque ele começou lá a operação. Tá? Então, não é onde o caminhão está emplacado, enfim, é onde gerou-se o CT, o conhecimento de frete. Tá? Lógico, outras partes, outros tipos de impostos, emplacamento e tal, é outra realidade, tá? Que aí não, eu vou fugir do tema se eu comentar aqui. Transportes aéreo, 0,23%. Telecomunicação e energia, é questão de telefonia, questão de gasto de energia elétrica, enfim, 3,78%. Geração de energia elétrica nós não temos. Produtor empresa, olha o quanto o nosso produtor representa para o município de Catanduvas. Eu tenho que somar 22,75 mais o 1,12. Essa é a representatividade para a formação do nosso índice de participação dos municípios. Tá? E mais o 0,18, tem que somar também. Empresas do Simples Nacional. As vendas de catálogos, né? Notificações a gente não tem ainda, né? Ainda não, graças a Deus não teve. E os ajustes, né? A gente conseguiu 191 milhões por enquanto lá, espero que seja daí para cima. Tá? Então, pessoal, o que eu trago para nós, né, os vereadores e a população que está assistindo, que quanto mais a gente conseguir priorizar a movimentação financeira de compra de produtos, enfim, dentro do nosso município, melhor vai ser para nós, enquanto cidadãos do município de Catanduvas. O que eu teria aqui, as fontes, né, de onde foi tirado o material para fazer a explanação para os senhores. Da minha parte, seria isso, senhores vereadores, secretária Lu, pessoal do CDL, o Bonatinho,
E eu fico à disposição dos senhores por qualquer questionamento que tenham dúvidas. Obrigado, Lauri. É importante a gente ter ciência dessa movimentação interna, né? O quanto que o município iria agregar com esses valores que a gente passa a participar de uma fatia maior do bolo, né? Gostei daquela observação que eu não tinha conhecimento, ou por não ir buscar mesmo, de semestre, né? Bem observado ali, eu achava que era o ano todo, mas de semestre a semestre, até por uma questão de precaução e prudência, né? Algum colega tem algum questionamento? Fica à vontade. Observando, Lauri, a tua explanação, que foi muito boa, gostei, esclareceu mais dúvidas ainda aqui. Eu pude observar que no ano de 2021, para o bem do nosso município, o único setor que caiu, no estudo que eu tinha feito aqui, de 5%, foi a energia elétrica, né? O único que caiu de 2020 para 2021 foi a energia, e eu até quis entender que seja as diversas geração de energia solar que foram colocadas e construídas no nosso município. Com certeza isso fez com que baixasse 5%. Né? E o número que me chamou a atenção quando você explanou aqui foi o crescimento da indústria e comércio. 65% cresceu de 2020 para 2021. E eu fiz a média geral, aí, mesmo tendo um decréscimo na energia, 65% na indústria, 16% no setor agrícola, 26% no transporte. No total, em média, de 2020 para 2021, nós crescemos 40%. Né? E até o meu entendimento não era que fosse, como o do presidente também, que fosse já, era mais imediatista, mas sabemos que para a média dos próximos anos isso aqui vai ajudar muito, e a Luc está faceira ali, né, com o acréscimo do movimento econômico aí. Mas foi muito elucidativa e fico muito agradecido aí ver um técnico do teu porte nos trazer esse esclarecimento, acho que foi muito bom. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado. Mais algum colega? Fica à vontade. Por ordem, senhor presidente. Então, primeiro agradecer o Lauri aí por deixar nós a par aí do que é benefício aí para a nossa comunidade, para a nossa administração e sim para o nosso povo. Isso sim, esses números aí demonstram o quanto que nós temos que valorizar sim o nosso comércio local, para que circule o dinheiro aqui, para que tenha esse retorno maior, né, Lauri? Então, isso é de extrema importância para certo cidadão que não tem esse conhecimento, que muitas vezes a gente cobra, mas talvez a gente está deixando lá fora e deixando de contribuir com as melhorias futuramente, que é em benefício da nossa comunidade. Então, nada mais justo do que valorizar o comércio local, e nós aí, como representante aí da comunidade, levar até eles também esse conhecimento, e a administração também, com certeza, sempre apoiando e sempre valorizando para que cada vez esse crescimento em prol de todos e sim em benefício da sociedade e o crescimento. Obrigado pela explanação e obrigado por ter deixado nós a par aí da situação. Quando tu falou de catálogos ali, me chamou a atenção porque a minha irmã é representante da Avon e ela tem 40 vendedoras na região e ela é a que coordena tudo, e certamente isso também aqui, uma situação que eu não sabia, que o amigo deixou a par aí quanto é contribuinte também. Obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, Nora. Acho que ficou a contento assim de... Fica à vontade, vereador, por gentileza. Quer usar o microfone, vereador? É bem... é complicado. É complicado porque, vereador, nós temos que ver a soma do quanto o Estado todo produziu, quanto que deu no Estado, para daí... Isso aí. Aí você pega aquela quantidade que o Estado produziu, tira 75% para o Estado, pega lá os 15% igualitário, e aí você tem que ver o quanto que o teu município produziu, porque os 85% é da produção do teu município.
Aí você tem que ver quanto que aquele 85% dos 25%, isso, representa para o teu município. Esse, aí você forma o índice de participação. Mais algum colega? Fica à vontade, vereador. Eu fico angustiado quando vejo esses números aqui. Vou falar de um negócio que eu já falei em outras reuniões. É saber e que bom que temos esses ônibus que levam uma quantidade tão grande de catanduvenses trabalhar em outros municípios. E que eles vêm aqui, gastam no comércio, temos aqui o presidente do CDL e tal, que bom isso. Agora eu chamo a nossa imaginação, se todas as baterias que são produzidas em Três Itilhas fossem produzidas, só trago como exemplo, nós não temos fábrica de bateria aqui, mas ao momento que nós puder incentivar a nossa indústria a ser produzida mais coisas que aquela mão de obra que está produzindo e gerando um movimento econômico para aqueles municípios, boa parte dela pudesse ser revertida e esses nossos co-irmãos catanduvenses, além de gastarem aqui no nosso município, produzissem também aqui bens e consumos duráveis ou não, para que fosse convertido em, aí sim, se o comércio só com aquilo que eles gastam aqui já nos traz satisfação e alegria, vocês imaginem então se aquilo que eles produzem em outros municípios, na Celulose Irani, na Tirol, na Pioneiro, na BRF, na Aurora, em Concórdia e Pumirim, parte disso fosse realmente produzido aqui. Então vamos sonhar que no futuro nós possamos gradativamente ir revertendo essa situação e fazendo com que mais pessoas, em vez de virem dormir em Catanduvas e gastar aqui o final do mês o seu salário, pudesse, além disso, produzir também aqui em Catanduvas. Esse seria o sonho, eu acho que de qualquer um de nós aqui, e sabemos que não estamos aqui nem criticando essa administração ou aquela. Isso é um histórico do nosso município que, gradativamente, eu acho que nós temos que começar a buscar uma reversão disso. E aí está, quando eu já em alguns momentos me refiro à discussão de um novo distrito industrial para que nós possamos atrair novos investimentos aqui, que Deus queira que isso seja possível. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum colega? Eu agradeço, então, a espontaneidade na hora pela prestação aqui, orientação a todos nós, em especial quem nos acompanha online, né? E dizer que a gente está à disposição, qualquer dúvida a gente vai entrar em contato, sim, para também deixar a par essa movimentação aí que os valores, a gente cresce os olhos, é bom, né? E quem dera, daqui a um tempo, a gente quase que fosse com a própria movimentação interna, fosse um município autossustentável, né? Aí a gente poderia ter uma projeção, será que próxima? Com certeza, né, presidente? Quem dera, né? Com certeza. Que bom. Então, presidente, assim, ó, eu fico à disposição, né, através da Secretaria, da Prefeitura Municipal, né? Assim que for necessário, tiverem alguma dúvida, alguma coisa que a gente pode auxiliar, além de ser morador de Catanduvas, né, já há um bom tempo, que a gente puder fazer para melhorar, vereadores, podem contar com a gente, e a MOC está aí para auxiliar o município. Obrigado. Obrigado, Lauri. Fica à vontade aí. Eu cumprimento aqui todos os nobres colegas vereadores, em especial quem nos acompanha aí, com a sua honrosa presença, posteriormente quem está também online e depois a sessão gravada. Eu quero aqui só lembrar o pessoal que domingo, então, a gente vai exercer o nosso papel de cidadão com a consciência limpa, né? Eu quero dizer aqui que o quanto que vale o nosso voto, vale o peso da nação, vale o peso do município, né? Vale o peso da consideração. Não vamos ser leviano e deixar por cortesias falsas. E se a gente está à disposição hoje, é porque temos crédito de representar alguns nomes que siglas partidárias nós temos, e estamos à frente disso hoje, e com grande honra digo que amanhã pode nos procurar, que a gente vai atender, né, de acordo com aquilo que a gente almeja e busca, e tem hoje para apresentar nomes.
Temos aqui vários colegas, várias siglas, então que cada um faça seu papel democrático com respeito, consideração e honre o coração da nação. E essas cortesias falsas aí eu acho que dá para deixar de lado, né? Vamos ser mais sinceros consigo mesmo e respeitar cada sigla aí, né? Que a gente não está aqui para bajular ninguém, e sim eu quero dizer a todos que temos muitos a buscar com vitória e não com cortesias falsas. Eu quero aqui agradecer também ao quadro técnico da assistência social hoje da nossa cidade, que teve também reunião hoje com todos os vereadores, na parte da manhã, nos esclarecendo algumas situações que somos abordados. Então, quando eu digo que a gente tem resposta para dar, é justamente porque temos crédito a cobrar, não com cortesias falsas, né? Temos, que nem diz meu pai, temos cara limpo para chegar e bater na porta e exigir que nos trate com respeito, porque quem me colocou aqui, eu devo respeito. Da mesma forma, todos os nobres colegas que aqui estão, e os que virão, e os que passaram já também por aqui. Parabéns, Adriana, pelo seu trabalho. É dessa forma, assim, com cara limpa que a gente chega, né, com respeito, consideração, humildade, né? Então, se você teve esse crédito para chegar aqui, com certeza eu friso novamente que você teve seu mérito e não foi com cortesias leviana. Você teve sim teus méritos, e é isso que de agora em diante a gente pede respeito, né? Se a gente apresenta algum nome, eu não tenho cortesia falsa para dar. Então eu quero sinceridade também. Parabéns, vereadora. Parabenizar o vereador Marcelo aqui também pela passagem do seu aniversário. Desejar melhoras aí, acredito que tão breve ele volte, aí já é o seu último dia, né, vereadora? Então logo o vereador Marcelo está aí conosco também, dando o seu melhor, da mesma forma que todos aqui estão. Nada mais havendo para declarar, declaro encerrada a presente sessão. Sempre que puderem, quem quiser nos prestigiar, a casa está de portas abertas. Uma ótima semana a todos, boa noite.